que não é exemplo, tá? Casei rápido em 6 meses, não é exemplo, você não é exemplo. As estatísticas mostram que um dos lugares onde mais acontecem divórcios é na igreja evangélica brasileira. E muitos tentam entender qual é o verdadeiro motivo. Alguns pastores acham que quanto mais rápido casar, melhor. E quanto menos se ver, melhor. O próprio pastor André Valadão mesmo disse que viu a sua esposa Cassiane poucas vezes e casou praticamente em 6 meses. Perguntaram ao pastor André Valadão se seria errado casar em menos de 5 meses e olha só a sua resposta. Confira. Está errado eu e meu namorado, que também é cristão, casarmos sempre mesmo? Lógico que não. Às vezes já viram, já tem afinidade mesmo, tá com a vida aí, né, meio que resolvida aí para casar e vai embora, casa sim. Casa logo, vai ser feliz, Deus te abençoe. Mas por outro lado, tem outros pastores que pensam totalmente de André Valadão. A pastora Sara Shiva veio em suas redes sociais e, como uma espécie de indireta ao pastor André Valadão, disse da seriedade do casamento e quanto é importante o tempo para poder se conhecer. A possível indireta da pastora Sara Shiva você vai ver agora. E você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia? Se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Essa semana eu compartilhei um corte de uma pregação minha onde eu falava da seriedade de você mudar a sua cabeça em relação a casamento rápido. Casamento rápido é errado, não é bíblico. Deus não manda as pessoas serem responsáveis com a maior decisão da vida delas depois de aceitar Jesus, que é o casamento. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva. A Bíblia termina com o casamento de Cristo e da igreja. O casamento é a coisa mais séria da nossa vida depois de receber Jesus. Não se brinca com esse assunto. Não se casa para ver se vai dar certo de qualquer jeito, correndo em 6 meses. É pecado, é imprudência, é falta de temor a Deus. Porém, a cada 10 pessoas que casam correndo, um casal consegue ter a misericórdia ali de deu certo, se adaptar, e aí vem pro post abrir a boca pra contar, como se fosse um testemunho, que é um testemunho na verdade. A pessoa vem contar, não, mas eu casei rápido em 6 meses e eu tô bem no meu casamento. O que essa pessoa tem? Falta de temor. Essa pessoa não tem temor nenhum. Essa pessoa não teme a Deus. Por quê? Porque vem alguém de cabeça fraca, que talvez não vai ter a mesma sorte que você teve, e copia o teu comportamento, e faz a mesma coisa que você fez, e aí, gente, que essa pessoa não é uma das 10. Ela tá da estatística das outras 9 pessoas que, a cada 10 pessoas que casam rápido, 9 ou terminam em divórcio ou em tragédia. E aí que você, tendo temor a Deus, você vai entender o seguinte: eu não posso ser influência maligna para uma pessoa que pode não ter a mesma misericórdia que eu, porque no dia do juízo, se essa pessoa tiver a vida destruída, eu vou responder diante de Deus pela pessoa que eu influenciei a ir pro mal, a ir pro erro, a ter a família destruída. Então, em vez de você ir lá proclamar, ir lá defender o teu erro, boquinha calada, guarda pra você a sua história. Guarda pra você. Ah, pastora, Deus teve misericórdia de mim, eu fiz tudo errado, mas Deus teve misericórdia. Pronto, guarda pra você. E quando você for contar a tua história, você não sai proclamando, dizendo, eu casei. Não fale isso com orgulho, fale isso com temor. Olha, eu fiz tudo errado, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Eu não aconselho ninguém a fazer a besteira que eu fiz. Então essa é a sabedoria e a prudência. Agora, vamos lá. Outra pessoa fez um comentário muito importante que eu quero ler pra vocês. Essa pessoa falou o seguinte: olha, o segredo de casar rápido, não tem segredo, vai dar errado. E é 1 em 1 milhão que não dá errado. O segredo, a pessoa disse, é Deus testificar primeiro que ele está dentro daquele relacionamento. Oh, Jesus, ajuda. Escuta, um dos maiores erros que a gente vê, e uma das coisas mais graves que não é ensinado na igreja sobre casamento, é que casamento não é só espírito. Casamento não é só oração. Casamento tem espírito, alma e corpo. E aí é que é o problema. Se você espiritualiza 100%, você vai viver uma vida frustrada dentro do seu casamento. O seu casamento não é só espírito. Vamos lá. A resposta que eu dei para essa pessoa é o seguinte, ó. A primeira coisa que você vai aprender comigo, eu falei para ela, é que a nossa natureza carnal, quem é a nossa natureza carnal? A junção da nossa alma com o nosso corpo formam a carne. A carne, a Bíblia diz, milita contra o espírito. É uma guerra constante enquanto você viver, mesmo nascendo de novo. A Bíblia fala disso, estude sobre isso. Eu tenho estudos no meu canal do YouTube sobre isso, de graça, para você aprender. Escuta que você entender. A carne da gente não está capacitada, escuta, para testificar o Espírito.
A parte da gente que testifica e que discerne a voz de Deus, e que ouve a voz de Deus, e discerne o Espírito, é o nosso espírito humano cheio do Espírito Santo. E aí que é uma briga, a carne contra o Espírito o tempo inteiro. Quando você namora rápido, beijando na boca, quebrando todos os protocolos bíblicos de santidade, e casa rápido, você simplesmente anula a tua capacidade de discernimento. Ainda que Deus tente falar, Deus fala. O Espírito Santo fala num sussurro suave. A sua carne, enquanto você está fazendo tudo isso, que não é protocolo de Deus para você fazer, sabe o que a sua carne está fazendo? Berrando mais alto que a voz suave do Espírito Santo. Então, ainda que Deus esteja tentando te dizer, ou é a pessoa certa, ou não é, ou às vezes é a pessoa certa, mas não é para você casar rápido, ainda que Deus esteja tentando te avisar, você não vai conseguir discernir, porque a sua carne não fala, ela berra. A nossa carne, a nossa natureza carnal não está capacitada para discernir dessa forma. Esse é o engano, esse é o problema. Essa é a falta de ensino que a gente tem que deparar o tempo inteiro dentro da igreja. As pessoas querem defender porque elas têm orgulho, elas querem dizer que elas acertaram. Cara, baixa a bola. Custa você admitir que foi pela pura misericórdia de Deus que você não foi destruído, destruída? Admite. Fala a verdade para as pessoas, engole o teu orgulho e diz, olha, eu realmente não tinha esse entendimento de santidade, eu não tinha essa obediência toda, Deus me livrou, foi pela misericórdia, não foi pela minha obediência. Então aprende a falar, aprende a dizer a verdade para as pessoas e não venha defender o erro, pois no dia do juízo, você tem que temer, no dia do juízo, você responderá por cada uma pessoa que tiver a vida destruída pelo teu testemunho, por você dizer que aquilo era ótimo, que não tinha problema casar rápido. Você, pastor, que diz que é para casar rápido, cada casal que se casar rápido e que depois tiver o divórcio e a família destruída, no dia do juízo, irá para tua conta. E cada ovelha que reproduzir isso vai para tua conta. Vai para conta da ovelha e para tua. Cadê o temor a Deus, igreja? Cadê os ensinos corretos? Deus nunca manda o povo entrar na promessa de qualquer jeito. Ele diz, envia os espias. Tem que tirar os zeus da terra, os jebuseus, os ferezeus, tem que tirar. Casamento é a maior decisão da sua vida depois de aceitar Jesus. Escute até o fim. O meu ensino hoje é prevenção. Eu não estou aqui para aconselhar casais. Apesar de Deus me usar muito em atendimentos pastorais para casais. Mas não estou aqui para falar para casais. Então se você é casado e casada, não é para você essa fala. Agora já foi, meu bem. Agora dá glória a Deus, vai beijar na boca, vai fazer as coisas de casado. Eu tô falando pra quem não casou. Eu tô falando pra você que ainda tá namorando. Eu tô falando pra você que tá sendo empurrado pra casar rápido. Ouça a voz. Ouça o que o Senhor diz. Não aceite que alguém te empurre. Porque a mesma pessoa que te empurra para casar rápido e que depois você vai sofrer várias consequências, serão as mesmas vozes. Será a mesma pessoa que vai te dizer depois, agora se você divorciar, você tá em pecado. Vai ter que aguentar esse sofrimento até morrer. Escute até o fim. Não se pode brincar com esse assunto. Não compartilhe sua história de misericórdia. Ah, eu tive o livramento. É livramento. Deus não quer que a gente viva em constante livramento, não. Deus quer que a gente viva em obediência, em plenitude. Livramento é para ser uma situação ou outra na nossa vida. Mas tem um monte de gente querendo arrotar o livramento aqui. Arrotar que casa bem. Outra coisa, outro engano. Ah, eu estou casada há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tempo de casamento não significa felicidade. Tempo de casamento não significa tempo de felicidade. Pare de divulgar isso como se isso fosse sinônimo de felicidade. Muitas mulheres, eu recebo milhares de relatos, estão casadas há anos vivendo um inferno diário. Então vamos falar a verdade para as pessoas. Ser casada não significa ser bem-sucedida, a mesma coisa serve para os homens. Escute, ser casado não significa estar vivendo todo dia uma vida ótima sexual. Não significa isso. Precisa ser construído. E essa construção começa na época de solteiro e de solteira. Por quê? Porque tem todo um protocolo que você tem que seguir, tem que aprender, não pode ter desespero, ansiedade, medo de perder. Todo esse processo você tem que fazer em consagração e santificação, obedecendo os protocolos. Eu tenho meus ensinos sobre isso, pesquise lá que você vai ver todos os meus ensinos. Aprenda e não saia divulgando a sua história, que não é exemplo, tá? Casei rápido em 6 meses, não é exemplo, você não é exemplo. Não fale desse assunto sem o temor. Quando você for falar disso,
Pontue para as pessoas, olha, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia, mesmo eu não tendo esse entendimento, eu hoje tenho uma vida feliz porque Deus teve misericórdia, mas não me imitem, não façam o que eu fiz, pois pode acontecer o pior, porque muitas pessoas estão tendo a vida destruída por não ter, a vida destruída porque não tem ninguém para dizer o que eu estou dizendo aqui. Essa é uma dura verdade que ninguém quer ouvir, sabe por quê? Porque a carne ela diz duas frases, eu quero mais e eu quero agora. A carne diz eu quero agora, eu quero rápido, eu quero casar rápido, eu já sei que eu tenho desejo por você. É assim que o namoro carnal acontece. E principalmente quando o homem é carnal, ele, vamos casar rápido, vamos casar rápido. Mulher, abra teu olho, conduza até o altar e lá você entrega para ele o sacerdócio. Porque antes de casar, ele não é seu sacerdote. Ele não é ainda seu sacerdote, só depois do casamento. Então, e o Kaká? O Kaká era o homem perfeito. Não era, ou aparentemente. O cara era bonito, rico, famoso. Eu não acredito. Bola de ouro. Eu não acredito. Casou virgem. Eu não acredito. Deixa eu te falar. Eu não acredito. Você já falou no seu canal sobre o divórcio do Kaká? Possa ter mexido ali sem nenhuma legalidade. Eu não acredito. Você já falou no seu canal sobre o Kaká? Não, eu gostaria muito, mas eu gostaria primeiro de falar com ele para que eu pudesse ter essa autorização. Eu tenho respeito pelos irmãos e assim, eu imagino que ele deva ter sofrido muito. Eu tenho respeito pela vida dele. Mas tem coisas que eu gostaria de conversar com ele no particular, perguntar para ele, para a mulher dele atual e conversar. Coisas que eu não poderia falar. Porque eu iria fazer a pergunta e eu te garanto que em 20 minutos de conversa eu descubro essas legalidades, porque eu sei fazer as perguntas certas. Você já viu o livro... Eu diria, como é que foi assim? Tal coisa você fez? Pá. Tem coisa aí. Deus é bom. Deus nunca deixaria uma coisa dessa acontecer. Dá sinal à pessoa que não vê. Tem alguma coisa aí. Você viu aquele livro que ele cita lá? Prova de Fogo? Você recomenda esse livro? Olha, eu não li o livro, né? Eu sei que o filme eu também não vi inteiro, vi poucas cenas do filme, mas eu sei que é um filme de restauração, né, de casamento. O que eu entendo é que o valor que ele quer passar, da mensagem que o escritor quer passar, é o valor do homem fazer pela mulher, lutar pela mulher, renunciar pela mulher. É o que eu entendo. A questão é, essa mulher vale a pena? Uma mulher que vira pro cara e diz que ele era bonzinho demais, se isso for verdade, que ele era perfeito demais, cara, tem algum problema, você concorda? Depois você ela concorda disse... que aí tem problema? Aí tem problema, cara, tem problema. Isso não é normal. Tem problema. Depois ela disse que ela nunca disse que ele era perfeito demais. Obrigada, então tem coisa aí. Mas aí ela disse que o cara, ele nunca traiu, nunca agrediu, que ele era um ótimo pai, ótimo esposo, tipo assim, pô, dá atenção e tal, cristão, primeiro namorado, mas ela não sabia por que ela não tava feliz. Tipo, o que ela... Isso é público, tá? Ela diz assim, tipo, mas eu não tava feliz. Deixa eu te contar uma coisa. Por que uma mulher num casamento ela pode não se sentir feliz? N fatores. N, um monte de fatores. Mas agora eu vou te contar uma história que eu cuidei, como pastora. Um casal recém-casado, casaram os dois virgens. E 6 meses depois eu cheguei a encontrá-la. Saímos e sentei com ela e perguntei, e aí? Eu toda feliz pela felicidade dela. Eu em abstinência, anos, sem beijar na boca, sem fazer nada, sem ver aquilo na minha frente, sem fazer aquilo maravilhoso, nada. Certo. Peguei e perguntei pra ela. E aí? Fiz assim, ó. E aí? Bate palma. Como é que tá a vida de casada? Toda empolgada. O que eu esperava? O que você espera ao fazer essa pergunta? Para uma mulher que você sabe que casou em santidade, com um cara também que casou em santidade, os dois casaram virgens. Eu esperava ouvir o quê? Eu tô vivendo o céu. Namorei fazendo tudo certinho, um tempo bom de namoro, em consagração. Só que ela tava com semblante triste. E essa pessoa foi eu que ajudei. Eu disse,
Como assim? Ela tinha a própria igreja dela, isso já aconteceu mais de uma vez comigo, de eu ajudar casais com problemas na área sexual. Eu, como pastora solteira, não posso divulgar, porque escandaliza. Muita gente tem preconceito. Mas a verdade é essa, eu já ajudei muitos casais. No caso dessa situação, ela estava triste. Ela falou, ai, não tá nada bem. Eu assustei, né? Falei, como assim não tá nada bem? Você é jovem, a pessoa é jovem, as pessoas cheias de vida. Casou, não tá tendo vida feliz, tá acontecendo alguma coisa errada. Falei, o que que houve? O que que tá havendo? Aconteceu alguma coisa? E aí ela desabafou pra mim, a gente tava as duas sozinhas, ela falou assim, eu acho que eu sou frígida. Como assim você é frígida? Você descobriu isso agora? Eu acho que eu sou frígida porque a gente tem intimidade, há 6 meses casado, eu não sinto nada. Tá, mas ela estava tendo a mim para conversar, que sou uma pessoa extremamente didática, dou aula sobre tudo, todos os assuntos, não tenho nenhum pingo de repressão, sou uma pessoa muito livre para falar dessas coisas, com pureza, com respeito, com bom humor. A maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas tem um monte de problema, um monte de trauma, fala com vergonha, com medo, ou fala com depravação. É sempre um desequilíbrio. Eu consigo transitar bem nessa área, com pureza, com santidade. Então ela estava falando com a pessoa certa. Quantas milhões de outras pessoas, mulheres ou homens, não tiveram a mim para poder responder ali? Não sei. Eu nunca conversei com essa moça, nunca conversei. E se tantos problemas podem ter acontecido, é muito comum com casais que casam virgens, se a igreja não tem um curso para noivos que tenha aula sexual. Eu tenho um casal de amigos pastores, pastor Flávio e pastora Lilian Baroli, que eles dão curso para casais. Curso. E sabe como é que é o curso deles? Ela chega com a bolsa cheia de órgãos genitais de silicone, e ele com a bolsa com órgãos de silicone, e ela com a moça numa sala e ele com o rapaz na outra. Eles tiram os órgãos genitais e dão aula para os virgens. Ó, na hora é assim, e ele dá aula pro cara, sabe de quê? Se a mulher não tiver prazer, vai ser traumática, e se a primeira vez for traumática, ela não vai gostar da intimidade. Porque a mulher fica traumatizada pro resto da vida e causa um processo chamado vaginismo, que é uma contratura involuntária da musculatura e dói. Então a ignorância é um problema muito sério. Você tá entendendo? Mas quantas pessoas têm acesso? Tem que ensinar os virgens. Tem que ensinar, tem que ter curso com pessoas Se você santas. quer que o cara case virgem, você precisa saber e ensinar o cara. Quem é responsável por isso? A igreja tem que providenciar esse tipo de curso. Tipo uma, entre aspas, educação sexual. Aula, isso. Mas essa aula se dá uma semana antes, pra não ficar com caramiola, senão fica pirado. Perigoso. Pra não ficar citando a coisa na cabeça. Então o que acontece? Uma semana antes do casamento tem a aula. Tem que ter o preparo. Entendeu? Eu, inclusive, quando vou em chá de lingerie, de menina virgem, eu já levo o kit Canaã, entrando na terra prometida. Entendeu? Levo o kit, levo um lubrificante, não sei o quê. Eu levo tudo que eu posso levar pra ela. Ó, toma aqui pra você, pra te ajudar. Sabe lá como é que vai ser esse negócio? Então o que acontece? Naquele caso eu ajudei. Eu sentei, desenhei o órgão genital. Dei uma aula didática. Falei, olha, é assim, assim, assim. A mulher não é igual ao homem. O homem é num lugar, a mulher é no outro. Deus fez assim, porque quando um chega no prazer, se a mulher chegasse no prazer antes do homem, a mulher expulsava o homem, não ia ter conclusão da relação sexual. Então Deus fez separado para poder ser um desafio, uma brincadeira. Ah, coitado, o menino não sabe. O menino casou virgem. Ou a menina também não sabe. Aí, ó, ignorância completa, entendeu? E ninguém tá nem aí com a mulher. E a mulher vai ficando triste. Porque o que acontece? Você precisa entender que a estrutura cerebral da mulher, quando ela é uma princesa, ela não é uma mulher estimulada sexualmente. A princesa rara, a mulher assim, aquela nobre mesmo, ela não é uma mulher que teve vida de masturbação. É a mais rara que tem. Ela é pura, pura, pura. Ela vai para uma noite de núpcia sem nunca ter feito nada. Ela não sabe o que é. Enquanto que você é homem, quando você tinha 8 anos, você bulinou e você já começou brincando. Então, entende que é uma coisa, uma discrepância da coisa? Entendi. Porque enquanto o homem com 8, 9 anos já descobriu o prazer, às vezes, se ela é guardada, é uma menina santa, ela vai chegar num casamento em 20 anos, 22 anos ali casando, sem nunca ter experimentado aquilo.
Posso falar um negócio? Muitos homens querem essa mulher, mas eles não são capazes de fazer esse vínculo sexual na vida dela de maneira agradável. Se ela viver casada e ela não experimentar o prazer, o diabo vê. O diabo vai botar alguém no caminho. Que ela vai ter uma insatisfação constante, que lá naquele filme era a histeria. Você entendeu isso? Porque ela vai ter um estímulo, mas ela não vai concretizar. Imagina você tendo estímulo e não concretizando. Eu já atendi mulheres com 40 anos de idade, 20 de casado, sem nunca ter tido prazer. Eu atendi, Sem ter orgasmo, né? Nunca tiveram, mas elas têm um estímulo. Imagina o que é isso, 20 anos de casado sem você tendo estímulo. Eu tive que dar aula. Olha só, você vai assim, você vai desenhar, levar o papel pra casa, é com teu marido, vocês vão fazer Mostra assim. pra ele. Aí a mulher voltar depois pra mim dizendo: pastora, eu tô apaixonada. Acabou de se apaixonar pelo marido. Acabou de conhecer a vida sexual. Um filho grande. 40 anos. Isso. Você entendeu? Isso é real. Entendi. Existe de tudo nesse mundo, entendeu? Nós estamos contando aqui de tudo que existe. A verdade é que casando cedo ou casando tarde, é preciso se analisar várias coisas. E quem veio dar uma ótima palavra sobre isso foi o pastor Cláudio Duarte, que disse o seguinte: confira. Outra coisa, se você quer casar, arruma um lugar pra morar. Eu já morei com um sogro assim que casei. É uma perturbação. Você vai morar na casa dela, você fica nervoso, grita com ela. Fica quieta! A mãe dela fala: não fala assim com a minha filha. Aí você fala: minha senhora, não se mete, que ela é minha esposa. Seu cunhado fala abaixo com a mamãe. Você vai fazer amor, o quarto não tem uma suíte. Se você vai casar e não tem nem como fazer um banheiro. Meu filho, espera mais. Junta dinheiro pra fazer só um banheiro. Às vezes você não precisa de uma casa, só um banheiro dentro do quarto pra você tomar banho. Se você puder, compra um frigobar pra botar suas coisas, porque você bota lá fora, nego come tudo. A família parece descendente de gafanhoto. Tem tudo. Vai fazer amor numa casa que não tem uma suíte e depois vai tomar banho. Sai do quarto igual bandido, parece que matou alguém. O ato sexual não pode ter nenhuma sonoplastia. Se tiver vai acordar a mamãe, vai acordar as crianças, vai acordar. Ou seja, você não tá fazendo sexo, você tá fazendo um crime, você é um criminoso. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.